Fala pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre física, tá bom? Então hoje a gente vai ter o nosso primeiro vídeo, que é sobre Introdução à Física 1, tá? Então para aqueles estudantes que estão iniciando os estudos para o vestibular, o Enem, o CIS, o PC, né, que ocorre aqui no Amazonas, e em outros estados também serve, tá bom? Então a gente vai ver o básico hoje, como é que funciona, basicamente tudo, dando uma introdução, e depois, nos outros vídeos, a gente vai ter o material assim por completo, tá bom? Então se inscreva logo aí no canal, fique por dentro de todas as informações seguindo nossas redes sociais, beleza? Então vamos lá. O que é a física, né? A gente tanto vê, fala de física no dia a dia, mas o que realmente é? Eu vou tentar resumir aqui bem de forma breve, tá? Lembrando sempre que esse vídeo aqui é focado para alunos de ensino médio, para eles entenderem melhor como funciona, tá, a física. Porque às vezes parece aquelas pessoas chatas e tal, falando assim, ah, mas não esqueceu de falar isso, esqueceu de falar aquilo. É só pra gente entender o básico, tá bom? Então, ó, física, tá? Nada mais é, tá, pessoal, do que um estudo de fenômeno da natureza. Então, quando eu falo de física, logo eu vou pensar em fenômenos naturais, tá? Por exemplo, o raio é um fenômeno natural. Uma onda, por exemplo, uma onda no mar, tá? Se você for para o rio, você vê uma onda, um banzeiro, né, que aqui a gente chama de banzeiro. Então ela cria uma onda, uma oscilação, e isso é um fenômeno natural. E a física ela tenta, tá, explicar como funciona e também demonstrar de forma matemática. Só pode, sempre na física a gente vai ter a teoria, mas a gente também tem a equação, porque é para provar de forma matemática que aquilo ali está num conceito correto, beleza? Aí a gente tem vários outros exemplos aqui que eu coloquei para vocês, tá bom? Então a gente vai ter os raios, a propagação do som. Quando eu falo, você escuta, tá? Quando você fala, o seu colega aí do lado consegue escutar você. Então esses fenômenos naturais são estudados pela física, beleza? Para a gente ter uma introdução e entender como funciona esse mundo, tá? A gente precisa entender as grandezas. O que são essas grandezas? Tá bom? A gente vai ter dois tipos de grandezas aqui, tá? Que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. A gente não precisa decorar isso aqui não. A gente precisa entender como funciona, tá? Então, as escalares, tá, são apenas um valor numérico. Então tem ali, você vai lá se pesar, deu 60 kg, certo? Então vai ter lá um valor, uma grandeza escalar, beleza? Você vai ter 1 kg de arroz, aí tá lá, 1 kg. Então isso é uma grandeza, tá bom? Escalar. Ah, hoje a temperatura, eu olhei lá no celular, tá 28 graus Celsius. Então, uma grandeza escalar. Fui caminhar, marquei, deu 1 minuto ou 60 segundos, tá? Uma grandeza escalar. As grandezas vetoriais, elas vão estar relacionadas, tá bom, pessoal? Com força, velocidade, aceleração, tá? Campo elétrico, entre outros. Assuntos que a gente vai ver mais pra frente. Mas o que muda nisso tudo, tá bom? Então, por exemplo, a força. Quando eu aplico uma força, tá, em um objeto, ele sempre vai ter uma direção e um sentido, tá? Tá? Para onde está indo? Então eu empurrei minha mão aqui, tá bom? Então eu tô aplicando uma força nessa direção, beleza? Então, ó, dei minha mão, tô aplicando uma força, ok? Então, para a gente entender a grandeza vetorial, ela tem mais de uma função. Basicamente é isso. Ela possui direção e o sentido, tá bom? Mas, professor, o que é direção, o que é sentido? Isso a gente vai ver decorrendo do curso, não se preocupe com isso, tá bom? Você só precisa entender que ela vai ter mais de uma função, tá bom? Então ela vai servir tanto para indicar para onde eu estou apontando e qual o sentido que ela está indo, tá bom? Então ela está indo numa direção e em um sentido também, beleza? A mesma coisa acontece com a velocidade, a aceleração e assim por diante, tá bom? Então, entendendo esse conceito, a gente pode
avançar. A gente também precisa entender, tá, as unidades de medida e o sistema internacional, tá bom? O que é isso, professor, unidade de medida? Por exemplo, eu chego no supermercado e vou comprar 1 quilo de açúcar, beleza? Se eu chegasse lá no supermercado e tivesse apenas escrito 1, chego lá, certo? Estivesse lá só 1, ok? O que significa esse 1? 1 é apenas um número, tá? Beleza? Então, eu preciso colocar lá essa unidade de medida para definir o que é esse 1. Se é 1 metro, se é 1 metro cúbico de arroz, tá? Ou, sei lá, outra coisa. Mas é 1 quilograma. Deu para entender? Então, ó, quando eu falo de unidade de medida, é para dar significado ao valor, tá bom? Então, a gente tem isso, cada material, massa, comprimento, tempo, os exemplos que eu coloquei aqui, temperatura, tudo vai ter uma unidade de medida, tá? Que é para eu ter o significado daquilo, saber o que é, tá bom? Para o número ter significado. Só que aí entra o SI. O que é o SI? O Sistema Internacional de Unidades, tá? Para que serve o Sistema Internacional? Imagina assim, a gente tem um país, tem um planeta, beleza? Só que, se eu for vender um produto para Argentina, eu vou vender 1 tonelada de grãos, beleza? Só que lá a unidade é diferente, então o valor seria diferente, tá? E para isso não acontecer, esse tipo de coisa, a gente precisa padronizar. Eu fiz uma descoberta aqui no México, tá? De um material. Como é que eu vou simplificar aquilo, mostrar para as outras pessoas se eu não tenho um padrão, tá? Então eu preciso ter, tá, um padrão, e o Sistema Internacional de Unidades ele serve para definir isso, tá bom? Então eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. A área, metros quadrados, volume, metros cúbicos, densidade, quilogramas por metro cúbico, e assim por diante. Professor, eu preciso decorar tudo isso? Não precisa decorar tudo isso. Claro, eu vou ter que lembrar algumas coisinhas e tudo mais, tá? Mas a gente não precisa decorar tudo isso, tá, pessoal? A gente vai trabalhando e conforme você vai estudando, aquilo ali vai ficando, você vai aprendendo, tá? Não vou ficar parando, como é que eu calculo o volume e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Não, a gente vai vendo aos poucos e tudo mais e vai avançando, tá bom? Não precisa ter pressa. Vamos avançar, ok? Aí a gente precisa entender um pouco de conceito de espaço, massa e tempo, tá? Então, hoje a gente vai ver basicamente quais são as suas unidades e tudo mais, tá bom? Então, ó, o espaço está relacionado com a posição, tá bom? Por exemplo, eu tenho um objeto que sai de um ponto e vai até outro ponto, tá? Então, o espaço está relacionado com essa distância entre esses dois pontos, tá? O ponto I e o ponto C, tá? Então vai estar relacionado com isso. Qual foi a distância que teve entre eles, tá? Então a extensão dessa distância, tá bom? Então a gente vai estar sempre, quando estiver falando de espaço, é para saber a localização do objeto em um espaço, tá? Eu tô dentro de um quarto, ok? Aí o quarto tem tantos metros, eu estou no início. Qual é a minha distância para a porta? Então a gente pode calcular e ver qual é o espaço, qual é a distância e tudo mais, tá bom? Aí depende, tá, pessoal? Mas geralmente, para distâncias curtas, a gente utiliza metros. Quando é um pouco maior, aí a gente já vai para quilômetros, tá bom? Então a gente vai seguindo esse padrão. Eu tô com... Porque depende do meu problema, tá, pessoal? A gente precisa entender que na física, a gente sempre usa algumas adaptações para... Dependendo do problema.
Por exemplo, se eu preciso calcular a minha distância daqui para a parede, é claro, é uma distância curta, então vai ser 2, 3 metros, certo? Se eu preciso calcular a minha distância da cidade onde eu estou para outra cidade, é claro que é uma distância muito maior. Então vai ter que ser em quilômetros, tá bom? Para não ter que ter valores muito altos. Então serve justamente para isso, tá bom? A massa a gente utiliza em quilogramas, tá? A massa de uma pessoa, a massa de um carro, de uma bola e assim por diante, tá bom? Então a massa é uma coisa que é a quantidade de matéria de um corpo, tá? Então vai estar relacionado a esse tipo de coisa. E o tempo, claro, o tempo que a pessoa leva para fazer alguma coisa. Na física, geralmente a gente vai sempre ter o problema do projétil. O projétil saiu da arma e foi até certo lugar. Percorreu uma certa distância. Qual foi o tempo que gastou, certo? Então essas coisas, a gente precisa entender, tá? E o tempo sempre vai ser em segundos ou, tá, minutos e, se precisar, horas, tá? Aí, como eu falei para vocês, a gente sempre vai depender do nosso enunciado do problema, porque aqui a gente vai estar estudando para vestibular, então a gente precisa entender o que eu vou precisar ali, se é segundos, se é metros, se é segundos, se é minutos, se é horas, tá bom? Mas não se preocupe com isso, quando chegar o momento, aí a gente exemplifica melhor, tá bom? Então, pessoal, se gostou do vídeo, deixe seu like, tá? Compartilha com os coleguinhas aí que estiverem precisando. E é isso. A gente vai dar continuidade na próxima aula e entender melhor esse conceito de espaço e trazer um pouco do conceito de velocidade, tá bom? Velocidade média e tudo mais, e dando continuidade, tá bom? Esse é o primeiro vídeo aí, só para ser uma introdução e tudo mais, tá? Se gostou, segue a gente também, a gente está criando material lá no meu TikTok, eu vou estar deixando o link aí. Eu tenho resoluções de questões, tipo, em 1 minuto resolvo uma questão lá do vestibular, do Enem e tudo mais, tá bom? Se você gostou, tamo junto, valeu!